Bom dia a todos, obrigado pela presença neste webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre as novidades do Inventor Professional 2025 e o nosso convidado é o Expert Elite Daniel Severino, especialista no Inventor. Então, Daniel, te agradeço muito preparar essa apresentação das novidades do Inventor deste ano. Então, eu passo agora a palavra para você. E espero que todos aproveitem aí essas novidades. Cláudia, muito obrigado. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse webinar Autodesk. Fico feliz em poder trazer as novidades da versão 2025, a mais recente, com bastante coisa interessante. E para você que nos está assistindo no futuro, tá? Fique esperto que esse não é o único webinar sobre o Inventor. Nós estamos preparando mais conteúdos e vocês que estão aqui ao vivo conosco nesse dia 27/6. Eu sei que é um pouquinho antes do almoço, então eu vou pedir pacientemente que vocês aproveitem esses 40 minutos daqui para frente. Eu vou tentar ser o mais agradável possível em relação aos conteúdos. Eu vou fazer uma apresentação sobre a minha carreira, sobre quem eu sou, não é para vangloriar de forma alguma, é só para que vocês fiquem tranquilos com o nível de conhecimento que nós temos e o que eu quero demonstrar para vocês. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Severino, trabalho com projetos mecânicos, sou membro da equipe brasileira Autodesk Expert Elite e eu tenho de bagagem mais ou menos 18 anos com projetos, tá? Falando tanto na parte mecânica e um pouco na parte de construção civil. Atualmente eu tenho 4 livros publicados, sendo que o último é sobre AutoCAD, utilizado na rede Senac, e durante esses 18 anos eu detenho alguns prêmios e de forma alguma é para demonstrar isso e aquilo, não, é só para que vocês fiquem tranquilos. O primeiro foi em 2003, quando eu comecei minha carreira de projeto em Bauru, como Roberto Mangi, na unidade Senai de São Paulo, posteriormente um prêmio pela Mitutoyo e provas de conhecimento, e até então eu venho galgando aí esses títulos. A gente fala que isso é consequência de poder levar o conhecimento gratuito. E levar o conhecimento gratuito, eu tenho um trabalho, e se vocês precisarem, podem entrar em contato com a comunidade Autodesk Brasil, que eu vou levar esse conhecimento até a sua instituição de ensino gratuitamente. Algumas delas, como a PUC, o ITA, IAV, o pessoal de Gurupi, lá no Tocantins, Unig, e aí a gente vai viajando todo o Brasil, viajando todo esse espaço onde necessita de conhecimento. A gente leva isso com um carinho para vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre o Inventor. Eu sei que para quem está aqui já deve conhecer o que é o Inventor. Poxa, eu estou entrando agora na área de projetos, então eu queria deixar só um slide referente que o Inventor ele é um software CAD da Autodesk, da linha de manufatura e design, onde nós temos ferramentas para produção de peças de tornearia, fresagem, consequentemente para chapas. Ele tem os módulos para cablagem, é um assunto bem interessante, o Tube and Pipe, e a gente vai criando e formatando então os projetos mecânicos, tá? E aí nós vamos direto para as novidades do Inventor 2025. A minha apresentação ela não é slide, eu não gosto muito de ficar lendo slide de forma alguma, até porque o tempo aqui está bem enxuto, então eu queria já partir para os últimos 2 slides, que são as melhorias de desempenho. A Autodesk ela está pegando pesado, principalmente porque a cada dia que passa, as empresas elas necessitam de projetos maiores, de mais peças, e os nossos computadores às vezes têm uma limitância de hardware, não de software. Então, processamento, placa de vídeo, e a Autodesk vem a cada dia adaptando e melhorando os benefícios em grandes montagens. Outros benefícios são em relação a comandos que necessitam de estruturas e até mesmo funções diretas em derivações. Eu vou falar sobre essas referências, mas então a primeira melhoria que a Autodesk implementou no 2025 é em relação a desempenho, ok? A segunda melhoria, e aí é uma forma até que direta, tá? Para você que está nos assistindo, às vezes o pessoal, agora eu vou mudar para o programa, acaba aqui falando assim, Daniel, eu tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão, e eu queria mandar uma informação para a Autodesk, e hoje a Autodesk está deixando essas portas, esse caminho muito mais fácil de acessar. A gente, às vezes, não tem essa noção por falta de conhecimento aonde encontrar. Então, na versão 2025, foi implementado aqui em cima
na nossa função de ajuda, uma opção de gravador de comentários sobre o desempenho. Uma vez que você habilita essa função, você começa a gravar todos os recursos que você está utilizando e você pode enviar isso para a Autodesk para uma análise. Você pode até mandar como sugestões de melhorias. Então, esse é uma das novas funções da versão 2025. A Autodesk ela implementou funções que vão desde o conceito de detalhamento 2D, conceito de montagem, posteriormente peças e também recursos de tools, que são ferramentas específicas. Então, eu vou começar partindo para melhorias de visual, de estética, e aí depois eu vou dificultando até o pessoal chegar, a gente vai levando aonde que a gente consegue passar o máximo de informação. Lembrando que essa não é a única, haverá mais webinars. Cláudia, anota aí, já vamos deixar o pessoal na expectativa. Então, essa é a primeira, segunda melhoria. Terceira melhoria, tá? Toda vez que nós trabalhamos com uma montagem que necessita de visualizações de recursos internos, por exemplo, eu quero enxergar ou selecionar uma peça na parte interna. Eu não consigo visualizar se essa minha seleção ela foi somente nessa peça ou numa carcaça que está na parte interna. Então, dentro da minha estrutura, dentro da opção arquivo, opções, isso aqui já é meio comum para quem costuma, né, trabalhar com o Inventor. Nós temos as opções do aplicativo que vão desde funções gerais, arquivos de salvamento, e nós temos aqui a parte de cores e exibição, tá? Em cores, a Autodesk ela implementou na versão passada ativar realce avançado. Eu vou fazer uma diferenciação para vocês entenderem. Quando eu ativo esse meu realce avançado, ao clicar, note que agora eu seleciono todo o conjunto, só que parece que está aquele fade, aquele manchado, e isso pode dificultar muito a sua interpretação do que está sendo selecionado. Então, na versão 2025, pode parecer que é algo simplório, mas não, ajuda muito no dia a dia. Nós temos a nova opção realçar faces ocultas. Notem que ao ativar e habilitar, ao clicar nessa peça, ele deixa muito mais clean. Eu consigo enxergar o contorno do que foi selecionado sem aquelas manchas, sem aquele fade. Isso alivia também o processamento, porque ele trabalha de uma outra forma sem carregar tanto o seu aspecto visual. Daniel, eu posso voltar na primeira opção? Pode. Então, podemos voltar na primeira opção, só para vocês entenderem o tão quanto que é diferente a seleção de uma peça, ele só fica nas faces visíveis, as internas não são implementadas. Bom, essa é a primeira de um recurso visual. A segunda estrutura que a Autodesk implementou na versão 25 ainda é na nossa referência de cor. Só que aonde que ela se aplicaria? Exatamente nos padrões de cores customizadas. Então, toda vez que eu ativo as minhas relações de cores, eu tenho aqui como esquema de alto contraste, apresentação, azul celeste, o que muda o fundo, e isso também muda formas de objetos, por exemplo, desculpa, forma não, cores de objetos. Então, um objeto selecionado ele é azul, no fundo preto ele fica branco, no vermelho ele fica roxo. Agora, com personalizar esquemas, isso já é, acho que de 2 ou 3 versões, tá? Nós temos uma cor separada para ficar mais organizado. Então, se eu necessito organizar de uma forma mais direta, sem bagunçar os esquemas, por exemplo, eu não necessito ativar um manipulador para mudar especificamente um objeto. Não, agora eu posso trabalhar com seletores de cores separadas. Ele vai do 1 até o número 32, então nós temos bastante opções de cores em relação à minha estrutura, e isso permite que eu faça essa junção também em peças e montagens. Então, segundo item de visualização, ok? Parece algo mais simplório, mas faz muita diferença no dia a dia. Bom, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre os recursos de realce. Deixa eu aprimorar aqui em relação à esfera, toroide e cilindro. Toda vez que nós tínhamos que selecionar um objeto nessa função, então, por exemplo, eu queria selecionar um elemento de revolução, ele não dava muita visibilidade, eu não consigo enxergar o contorno. Ó, eu estou clicando aqui ó, na esfera,
ele não está apresentando. Então, isso permite que dentro das opções de realce, ativar realce e faces ocultas, eu consiga selecionar um cilindro ou uma esfera e agora sim ele fica mais visível. Na versão anterior, quando eu tinha uma esfera, eu clicava na esfera e eu não conseguia manipular essa seleção. Ele está clicado, não está clicado, e você ia meio que no intuitivo, não, cliquei e agora eu vou habilitar o recurso. Então, dessa vez, nós temos uma função que permite que eu consiga, então, visualizar esses objetos. Bom, eu estou com vários arquivos abertos aqui, então só para dar uma aliviada na carga de processamento, eu vou fechar essa turbina, esse jato, essa turbina de jato, eu vou fechar esse recurso de aprimoramento, então é mais uma melhoria, tá? Vou fechar esse nosso item, e aí nós vamos para esse objeto. Bom, próximo item de exibição em relação a cores. Quando eu trabalho com consultoria e com projetos, eu tento entender que muitas vezes o operador do invento, o cara que está projetando, ele acaba colocando cores que não são as reais do processamento, mas ele muda a cor da peça para facilitar o entendimento do conjunto. Essa turbina está com as cores reais do que vai ser usinado. Só que eu não consigo entender se essa parte cinza ela tem uma ligação ou ela é separada dessa outra parte cinza, então eu vou por passando o mouse e tentando selecionar aquilo que me agrada. Na nova versão 2025, exatamente na aba visualizar, na aba view, nós temos exibir cores separadas. Daniel, isso já não tinha? Não, não tinha. Quando eu habilito a primeira opção de cores separadas por nível superior, essa parte de níveis e hierarquia, para quem está começando a trabalhar com Inventor, seria o seguinte: nós temos um carro, um veículo, ele é a montagem principal. Logo abaixo dessa montagem principal, eu tenho uma hierarquia que seria a montagem do motor. Então, é uma submontagem. Dentro do motor, eu tenho uma outra submontagem, que é a montagem do comando de válvula, dos pistões, elementos de mola de acionamento. Então, é uma montagem principal que necessita de uma submontagem, que precisa de uma outra submontagem. Então, essa relação é chamada de hierarquia dentro do Inventor. No nosso browser, no nosso navegador, fica fácil de entender isso. Então, o primeiro nível de hierarquia seria o seguinte: tudo que é submontagem e montagem independente, ele coloca uma cor específica. Então, essa submontagem está num bege, essa outra submontagem está no azul, essa outra submontagem num tom de laranja, e assim sucessivamente nos níveis de hierarquia. Então, você consegue enxergar o que está conectado com quem. A segunda opção de exibição de cor vai para peças, só que é o seguinte: ele separa por cores e elementos independentes, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou habilitar para cada montagem de nível superior. Desculpa, tá? Ele pega por montagem independente, não peça independente. Então, essa montagem, ela é laranja, só que essa montagem aqui é verde. Daniel, mas por que ele ficou verde? Não deveria ser igual à montagem de cima, que também tem uma outra cor? É confuso entender isso, mas não, ele coloca cada submontagem independente se ela é igual ou não, com uma cor separada. Eu, particularmente, prefiro a primeira, que as montagens e submontagens iguais têm a mesma cor. E aí nós vamos para uma categoria de peça. Aí pode ter uma confusão um pouco maior, porque cada peça aqui da minha estrutura, ela tem uma cor independente e, se a peça ela é utilizada repetidas vezes, ela repete a cor. Então, essa tampa e essa flange é roxa, e aonde mais ela está sendo aplicada, ela também tem a cor roxa, tá? Se eu quiser colocar agora peças independentes, cada peça é uma cor, aí, meu amigo, vira aquela lindeza, tudo bonito, tudo colorido. É bom para fazer slide, apresentação, fica interessante. Então, o parafuso foi utilizado 5 vezes. Ele colocou 5 cores aleatórias em relação às montagens. Isso ajuda bastante, ajuda muito no entendimento e apresentação, até para você fazer uma pré-venda e uma demonstração para a sua equipe de engenharia. Eu, particularmente, Daniel, gosto muito da primeira, que fica muito mais intuitivo. Ok? Então, essas são as principais relações de cores e melhorias. Eu vou fechar essa nossa parte da turbina e nós vamos para aplicação de esboço, tá?
Bom, dentro do Inventor 2025, nós temos recursos existentes anteriormente, só que foram melhorados. Então, eu não vou explicar o recurso comando padrão, que é o array, o pattern, eu vou direto na melhoria, tá? Então, eu vou habilitar aqui esse esboço 1, e supostamente eu preciso copiar no retangular esse círculo, direcionando aqui para cima. Vou colocar dos dois lados, vou colocar 10 objetos e eu vou colocar uma distância de 20. Notem que ele ultrapassou o limite do meu esboço. Só que eu vou repetir a mesma coisa para a minha lateral, e eu vou colocar aqui um distanciamento de 25 milímetros, tá? Então, eu estou falando sobre o comando em si, isso aqui já é comum do Inventor. Só que ele gerou, acho que 20 foi muito, acho que eu exagerei um pouquinho aqui, pessoal. Então, vamos colocar aqui 12, beleza. Notem que ele está criando uma multiplicação, mas ele não está respeitando o limite do retângulo principal, que é a minha peça. Normalmente, você fica lá calculando e ajustando para que o Inventor faça a melhor divisão, e agora não é mais necessário, porque nós temos a opção limite. Quando eu habilito a opção limite e seleciono uma região, galera, não é um contorno ou uma geometria, é uma região fechada que pode ser constituída de várias linhas e vários objetos, então formando um region. Para quem vem do AutoCAD 3D, aqui é a mesma estrutura, é um perfil fechado. Quando eu clico, ele subentende que o comando só vai ser aplicado ou ativado o padrão somente nessa área. Quando eu confirmo com OK, visualmente ele demonstra as outras matrizes, mas ele não deixa eu executar recursos de edição, somente nas estruturas que estão finalizado. Então ele some ao habilitar o meu esboço. Então somente essas partes foram implementadas. Daniel, a mesma coisa funciona no circular? Também funciona no circular. Por exemplo, aqui eu tenho uma saída de um exaustor, uma turbina. Obviamente que eu posso fazer uma divisão de 5 posições, mas eu quero colocar 8 furos. Será que ele cabe 8 furos na estrutura? Então essa é a geometria principal. O meu eixo de rotação seria esse ponto, e eu vou colocar aqui 8 objetos. Daniel, ele saiu do limite, ele vai aceitar? Então, habilitamos as extensões e clicamos no contorno interno, a região interna dessa minha geometria. Voa lá. Dos 8 itens, ele permitiu somente 5, que estão totalmente dentro da região. Se o objeto fica meio para fora, meio para dentro, ele ignora, porque uma intersecção ele acaba aqui deixando de lado. Uma vez que eu confirmo, então finalizo o esboço, ele ignora aquelas outras regiões. Isso aqui ajuda muito porque você não faz aquela parte empírica de vamos tentar acertar quanto que encaixa. Não encaixou, pronto, o Inventor não deixa passar e ele não faz recursos de edição e extrusão posteriormente. Beleza? Então, dentro dessa nossa estrutura, é um ponto que eu vou falar que é a parte do esboço. Dentro do esboço, indo para uma outra função, eu já sei que já são 11h24, eu vou tentar dar uma aceleradinha aqui, porque tem vários recursos, mas se faltar alguma coisa, calma que tem mais webinar para frente, que é o seguinte, galera, olha só. Eu tenho esse texto chamado texto Autodesk. Novamente, eu não estou falando sobre o recurso extrusão texto. Ok? Se vocês quiserem, até queria fazer um convite para vocês, parar um pouquinho aqui a nossa apresentação, convidar vocês para acessarem o nosso fórum Autodesk Brasil. Eu estou na página do Inventor, onde eu coloco semanalmente, sempre que possível, novidades. A Cláudia, nós temos aqui a Rosa, um pessoal focado em ajudar vocês em relação às dúvidas. E as dúvidas que vocês tiverem em relação a esse webinar, por favor, mande aqui no fórum, porque eu vou ter o maior carinho para responder todo mundo. O segundo convite que eu queria fazer para vocês é em relação ao Inventor Idea, que é novidades que eu gostaria que tivesse no Inventor, de uma forma muito direta, é a comunicação com a Autodesk. Então, é um portal que você consegue transmitir o que você deseja. E aí, o terceiro convite que eu quero fazer para vocês é acessar o portal Autodesk Expert, para vocês conhecerem o programa. O que, que é ser um Expert Elite? Daniel, eu tenho vontade de ser, eu posso ser, galera? Acessem o portal Expert Elite, aqui tem todas as relações, o que nós buscamos, e tem uma página muito interessante que são as perguntas frequentes. Então,
eu creio que tem bastante pessoa que às vezes assiste os meus vídeos e fala, Daniel, é o Expert Elite, como que eu faço para ser? É algo muito difícil? Não, pessoal, acessem, façam o convite. Acessem os nossos fóruns, ok? Língua portuguesa. Acessem os fóruns também de ideias e acessem o nosso programa Expert Elite. Voltando lá para o Inventor, texto Autodesk, não estou falando sobre o recurso, por isso que eu puxei o assunto do fórum. Por quê? Se você fala, Daniel, não sei usar o recurso de texto, manda lá no fórum que eu vou ajudar você. Então vamos supor que eu venho aqui agora no iProperties, que é uma função de informação do meu modelo 3D, e eu tenho parte de resumo, projeto, e o autor, vamos supor aqui, vou colocar Daniel Severino, ok? Quando eu confirmo, a partir de agora, os nossos textos estão relacionados com iProperties de qualquer função do seu modelo, tá? Então, se nós habilitamos aqui um esboço, vamos supor que eu queira colocar um código, tá? O part number do produto. Habilito a função texto, tá? Clico em um ponto de inserção e a minha estrutura de tipo ou type é habilitado na minha referência. Então, eu posso pegar o parâmetro do modelo, bloco motor, cotas, funções dimensionais que ficam no nosso FX, que são os parameters, ou até mesmo propriedades do iProperties, que são os padrões. Então, por exemplo, centro de custo, nome de arquivo, número da peça, adiciono e dou um OK. Pronto, parte 1. Eu vou dar um duplo clique, só vou diminuir um pouco esse texto, ficou bem grande aqui, parte 1, e vou concluir. Vou dentro do nosso iProperties, localizar a minha referência de número de peça e eu vou escrever 27, 06, 24, 11, 27. Então, essa é uma referência de data ao contrário, tá? 24, 6, eu coloquei ao contrário aqui, peraí, vamos lá. Normalmente eu faço 24, 06, 27, que aí fica na sequência bonitinha. 11, 27, dou um OK. Pronto, esse é o código da peça. Se eu altero esse código, isso vai para o meu IDW, que é a parte de detalhamento, e eu consigo executar recursos de extrusão, remoção, fazendo um alto, baixo relevo, ou até mesmo a marcação a laser, funcionando sempre com as propriedades. Isso é muito bom, porque antigamente eu mudava a propriedade de peça, e ao levar para o meu detalhamento tinha que ser manual, levar para a minha extrusão tinha que ser manual, agora não. Isso é o princípio de parametrização, eu deixo que o programa não acumule erros, e o erro por parte do usuário, tá? Partindo desse princípio, então, a nossa função de texto foi melhorada. Galera, se vocês tiverem curiosidade, por que tem alguns pontinhos na minha tela? A Autodesk, ela implementa aqui, bem no início, os destaques de novidade. Entre 24 e 25, ela coloca todas as funções de propriedades. Eu posso desligar o 23 e deixar essa minha função. Então, todo recurso que você habilitar dentro da sua estrutura e tiver uma bolinha em cima do ícone, significa que tem uma melhoria. Isso faz com que você tenha mais agilidade de encontrar. Pessoal, então, mais uma melhoria, já são 11h30, vamos tentar agilizar aqui, vou finalizar esse nosso bloco, espero que vocês tenham gostado aqui dessa melhoria. E agora eu vou falar sobre acabamento. Pessoal, o Inventor sempre trouxe a filosofia que eu tenho o material, que é a minha propriedade física, que é densidade, resistência, fator de escoamento, quando eu utilizo elementos finitos para cargas, e o meu aspecto relacionado de pintura. Então, eu posso ter um eixo como material 1045 ou SAI A36, mas eu estou pintando ele com um amarelo. Isso não significa que é um tratamento térmico, é somente um acabamento visual no meu item de modelagem. Agora não. A Autodesk implementou o recurso de acabamento, que nós temos 5 tipos de acabamento. E isso vai ser bem interessante quando a gente for levar para o IDW. Então, vamos supor que nós vamos selecionar uma região para aplicar o acabamento. Eu vou selecionar essa parte do eixo, onde eu desejo que aqui seja feito um tratamento, ou brunimento, ou tratamento a fogo, ou um revenimento, ou uma pintura, ou um tratamento superficial. Então, incluir a minha entidade selecionada, eu posso excluir também algumas faces, eu posso pegar geral, eu não posso também deixar de lado isso, mas aqui eu posso excluir. E aí eu tenho aqui o primeiro tipo, que é aplicar aparência. Bom, aplicar aparência é pintura, adesivar, fazer ali um decalque, a gente vai falar sobre decalque ainda hoje,
mas eu posso mudar aqui e falar revestimento do material, que aí já é uma superfície mais fina. Eu tenho agora o tratamento térmico. Ao clicar em tratamento térmico, eu consigo escolher qual é o tipo de tratamento térmico que nós temos, tá? Qual é a dureza, qual é a descrição, qual é a profundidade em microns que esse tratamento térmico vai agir na minha peça. Então, para levar isso para o detalhamento antigamente, eu tinha que criar uma nota e fazer manualmente. Agora não, eu posso criar direto no meu modelo 3D, ficar salvo nas informações de modelagem e o 2D só vai receber essa informação. Isso ajuda muito. O penúltimo item é a relação de textura e superfície. Nós temos as normas, né, que é o N1, N2, N3, que vai aumentando o nível de acabamento. Eu consigo colocar lapidado, polido, brunido, superfície acabada. Então, superfície acabada, acetinado, manchado. Eu consigo alterar o tipo de cor também, o tipo de revestimento. E por último, aqui ele tem o elemento aplicar tinta, que aí eu sei que lá no meu item de desenho, vem como pente, vem como tinta, então não é nenhum dos outros anteriores, tá? Esse primeiro é um genérico, é o que nós já tínhamos, então eu posso colocar aqui azulejo, ele vai aceitar. Mas xadrez bege, por exemplo, é uma textura, não é uma pintura, ok? Então essa aqui vale a pena vocês depois olharem com calma, beleza? Então eu vou confirmar o meu recurso, vou finalizar aqui, não vou salvar, e vamos para mais um comando. Galera, chegamos num recurso aí que talvez o ápice aqui do nosso webinar, que são elementos de chapas, e depois vamos falar sobre modelagem e, por último, aqui o detalhamento, tá? Bom, eu vou deletar aqui o sistema de flange existente, e agora eu vou dar aquela reduzida na velocidade para explicar esse recurso um pouquinho mais a fundo. Primeiro, dentro do recurso de chapa foi implementado diversas melhorias, principalmente no conceito de flange. Bom, vamos lá. Todos os comandos do sistema de chapa foram aprimorados com os novos painéis de execução de comando. Para quem lembra das versões antigas, o Inventor, ele tinha os painéis um pouquinho mais for Windows, versão 2000 para trás. Isso nunca foi alterado. E com o decorrer dos anos, a versão 2022, os novos painéis foram implementados. Então, todos os recursos que nós temos aqui hoje já estão nessa interface desse tipo de painel. Alguns ainda não, por exemplo, o sistema de flange de transição ainda está com o tipo de painel antigo, mas boa parte já começa a sofrer essas alterações, tá? Acaba que tendo essa melhoria. Outro recurso que foi implementado são as bibliotecas ou os templates de uso. Antigamente eu fazia uma flange, selecionava aqui a flange, colocava a minha estrutura, e se eu precisasse reutilizar, ficava um pouco difícil de configurar ou repetitivo demais. Agora não, eu consigo habilitar no meu estrutura de flange uma pré-definição usado pela última vez, aba como teste, ou adicionar e configurar. Então, ao criar essa nova pré-definição, ele coloca item de flange parceira, 90 graus, padrão 25. Eu posso mudar esse nome e colocar como teste Autodesk. Beleza? Então, a partir desse momento, quando eu concluo, essa chapa pode ser concluída e ao voltar no meu recurso de flange, ele vai estar salvo como Autodesk Test. Independente do que eu faça, ele já puxa as dimensões anteriores para todos os outros arquivos. Se eu abrir uma outra chapa metálica e habilitar o comando flange, são arquivos independentes, o nosso teste Autodesk traz as dimensões do arquivo anterior. Facilita muito no processo de otimização e tempo. Mas vamos lá, vamos falar sobre a melhoria do comando flange. Antigamente, opa, estou pegando flange de contorno toda vez, estou meio vesgueta hoje, então flange não é flange de contorno, não temos melhoria no flange de contorno, somente flange. Eu vou selecionar essa minha face lateral, eu vou diminuir um pouco aqui porque está bem agressiva essa medida, vou colocar 10 milímetros. E esses 10 milímetros, se eu precisasse selecionar uma região adjacente, ou por exemplo, uma região no contorno, eu teria que clicar nessa estrutura e eu não teria como dividir ou separar. Hoje, com o Inventor, eu consigo fazer a remoção dessa propriedade ou o chanfro automático ou da minha estrutura. Eu vou colocar aqui ó, 45 graus para vocês entenderem. Quando eu tiro o padrão de canto, eu consigo fechar essas referências e não só isso. Vamos supor que eu queira fazer essa minha estrutura com uma flange paralela, uma flange com abas e distâncias diferentes.
Notem que no primeiro conjunto aqui em cima, ó, eu tenho duas seleções. Se eu habilitar aqui um mais, eu vou adicionar uma nova seleção e eu vou clicar numa aresta independente, tá? Ele ainda rouba as distâncias e os ângulos, mas essa nova flange, ela não é inteira, de ponta a ponta, ela é com o offset. E isso permite que eu faça, então, várias seleções com medidas diferentes. Eu vou adicionar mais uma aresta, e ele vai permitir agora que com um terceiro grupo eu selecione um objeto, e ao invés dessa terceira aresta, eu vou trabalhar com comprimento total ou aresta total. Esse aqui eu vou trabalhar com 30 milímetros, talvez. Eu estou na segunda ali, e essa aqui eu vou trabalhar com 20. Eu vou ajustando independente. Então não há mais o porquê eu ficar abrindo e fechando peças, criando flanges, é muito mais prático, muito mais rápido. A Autodesk sempre pensa nessa sua comodidade de fazer as coisas de uma forma muito mais inteligente. Se vocês olharem, tá, do tanto que o sistema de chapa vem evoluindo no Inventor, isso aqui vai fazer muita diferença sim. Eu vou confirmar o nosso sistema de flange, ok? O novo recurso que nós temos também dentro de chapas é a nossa estrutura de face, tá? Que permite que nós façamos a seleção de faces em conjunto e criação de sólidos independentes. Então vamos supor que eu tenho duas faces de flange, eu vou selecionar essa face como principal, só que eu quero fazer uma ligação ou o arremate com uma peça inferior. Supostamente, eu posso selecionar essa minha estrutura e ativar ela como um elemento secundário, tá? Outras funções que daríamos para fazer também seria as junções, tá? Caso vocês queiram fazer relações de junções entre duas faces. Então, eu vou pegar essa minha face, eu vou colocar, deixa eu só descer um pouco aqui a minha referência, vou trabalhar com o meu elemento de propriedade de adicionar, vou pegar esse sólido e vou pegar aqui como adicionar. Ok, pronto, tenho dois elementos separados. Eu consigo fazer depois a junção com a vergadura de dois pontos, sem problema nenhum, ele fecha o meu objeto. São coisas que acabam que facilitando o seu dia a dia. Bom, indo para mais um que é avançado em relação a corte de chapa, tá? Eu não sei dizer exatamente se, é como eu uso várias versões, às vezes 23, 24, 25, eu não sei em qual momento essa estrutura começou a ser utilizada com mais frequência. O comando recortar, tem até uma bolinha aqui em cima, ele tem uma função que permite você remover com base na espessura ou com base numa distância. É o que nós utilizávamos anteriormente. Agora, ao utilizar o comando recortar, eu consigo selecionar o meu perfil de corte, e como o meu parameters, o meu FX, já tem a função espessura habilitado, ele só cortava na chapa, mas eu não tenho chapa aqui, então eu tinha que pôr uma distância e aí selecionar os lados. Agora não, foi implementada a minha opção de True All ou passante. Eu consigo cortar a minha peça ou a minha chapa independente da minha formação para os lados. Eu posso colocar somente um sentido ou invertido, né? Eu troco os meus lados, ou em ambos os lados, simétrico. Ele acaba aqui fazendo esse nosso, vamos chamar de oblongo, né? Numa estrutura muito mais uniforme. E ao criar a planificação, esses oblongos são planificados na ordem correta. Daniel, e mais um ponto, já são quase 11h40, tá acabando, pessoal, calma, 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 vocês já vão almoçar, pera aí. Eu vou fazer mais um recorte, só que dessa vez, eu não vou fazer passante, eu vou colocar ele com o meu elemento de espessura, certo? Que é a minha estrutura normal. Só que olha só, se eu executar esse corte, ele vai executar cortando somente na minha face superior. Ele manteve a espessura, isso é normal. Só que dessa vez eu vou habilitar uma função que é o corte em envergadura em relação à lateral. Ao executar isso, deixa eu só desativar aqui esse primeiro recorte, deixa eu deletar ele aqui, não vou deletar o esboço, não fica tão ruim de ver. Então vamos lá, recorte, essa minha estrutura, eu vou colocar aqui com distância e colocar a espessura, ok? Inverter aqui o lado. Ele recortou o meu objeto somente chapado, né? Plano ali na minha estrutura inferior. Como o meu esboço ele não envergou, ele não desceu, agora eu consigo habilitar o vergadura e ele vai dobrar
esse meu esboço. Ele dobra e conforma na minha estrutura principal, mantendo os comprimentos. E uma vez que nós geramos a planificação desse oblongo, que foi projetado com uma ferramenta dobrada, ele coloca no módulo planificado. Ele respeita o esboço principal que eu havia executado. Então, isso ajuda muito na conformação e construção de chapas metálicas. Bom, uma melhoria sobre o comando decalque, tá? O comando decalque muitas vezes é utilizado até mesmo para fazer uma pré-venda ou um catálogo, e o comando decalque acabava que dando sobreposição ou não deixava ser executados em mais de uma face. Agora não. Ao aplicar o comando decalque, tá? Já nessas minhas estruturas anteriores, eu consigo habilitar um recurso de adesivo, tá? E habilitando novamente aqui o decalque, isso aqui já tem algumas versões, eu consigo habilitar agora a sobreposição de decalque. Não é algo tão recente, mas vale a pena a gente ressaltar que eu consigo trocar a ordem de hierarquia dos adesivos do meu decalque. Isso aqui é uma placa da NR12 em relação a máquinas em movimentação, e esse é um silver tape que eu coloquei em cima, deixa eu até tirar os planos para facilitar, para que a gente tenha ali um exemplo bem mais didático em si. E o logo da Autodesk Community, que é onde eu vou implementar esse decalque dessa minha estrutura nessa superfície esférica. Pronto. Qual é a melhoria que foi implementada então no decalque? O exportar. Quando eu levo esse meu arquivo para o compartilhar e compartilhar vista, e isso funciona para todos os recursos hoje em dia, tá? Web, eu vou criar um link aqui, eu vou exportar, fazer o meu login, compartilhar. Ontem eu fiz outros 2 testes, ele está processando. Isso está indo para a minha conta Autodesk, indo para a nuvem e automaticamente exibir no navegador. Pronto, ele abriu uma página web, Autodesk Viewer, é um visualizador. Eu não estou com o login nesse view, então você pode mandar isso para quem você quiser, para quem você achar interessante, para o seu cliente, para o seu parceiro que não está entendendo o processo de modelagem que você está executando. Você faz esse seu compartilhar vista, que é o Share View. Normalmente ele está implementado em outros softwares, como AutoCAD, Revit, entre funções Autodesk, enquanto ele está subindo aqui para a nuvem processando. Ele está carregando, obviamente que depende da minha internet enviar os dados. Agora, no nosso Share View, os decalques estão visíveis. Nas versões anteriores, o sólido vinha um sólido meio manchado e cinza. Agora não. Então, aquela placa do NR12, do Community, e aqui esse Silver Tape, ó, muito bom, e o pessoal consegue entender agora certinho. Como que a gente burlava o sistema? Colocava uma extrusão com o formato da placa e tentava representar aquela região com cores, mas não era tão realista quanto esse decalque. Beleza? Tá acabando, falta pouco. Vamos lá, pessoal. Próximo recurso, vou fechar aqui as minhas estruturas de vistas compartilhadas, não vou abrir o web. Vamos para um dos melhores recursos, principalmente para usinagem. Pessoal, o recurso de furo, ele é uma eterna evolução. Eu me lembro que quando eu saí do AutoCAD e fui para o Autodesk Mechanical, que foi o primeiro software que tinha as normas e as padronagens automatizadas, eu só clicava na biblioteca e ele inseria, não era necessário fazer um bloco e ficar carregando pelo Content Center. O Inventor já tem isso também lá da sua origem. Porém, nós tínhamos o comando furo, tá, com um recurso já implementado com as novas janelas, mas o problema era a terminação do furo. Quando eu terminava o furo, basicamente, ele terminava com uma distância. Eu vou trabalhar com um furo raso aqui, não vou trabalhar com nenhum furo de rosca, vou trabalhar com um furo simples, tá? Agora ele está pensando aqui para habilitar as minhas funções. Eu vou habilitar o módulo básico, vamos retroceder, porque eu já fiz tanto teste nesse arquivo, ele acaba ficando condensado. Vamos focar, pessoal, no método de ponto de furação. O método mais comum, o método mais usual, é utilizar uma distância, tá, com o ângulo da broca, que normalmente é 118 graus, devido à dureza do seu material. Para materiais mais maleáveis, você acaba aqui alterando essa angulação, mas qualquer broca que você pegue aí de prateleira, de qualquer loja de ferragem, o ângulo vai vir com 118 graus, é meio normativo isso. Só que aonde que ele começa a contar a furação? Ele conta a partir da aresta plana, ou seja, sem inclinação,
Porém, eu não faço a minha contagem dessa linha no anel graduado. Quando eu pego a furadeira e encosto na bancada, encostou a ponta da broca no aço ali para furar, eu vou lá no anel graduado e zero. Algumas pessoas tentam que meio descer, na hora que enxerga ele zera novamente, é meio que uma gambelagem, mas agora a Autodesk implementou outros 3 tipos de furos, tá? O furo chamado acabamento W, notem que ele tira o meu item de ângulo, basicamente é muito parecido com o anterior, que é o flat, né, que é o plano básico, que é uma broca de serra, uma fresa de topo, vamos chamar assim, mas fresa não fura, tá? Depois eu tenho o V, que ainda assim mantém a distância em relação à linha paralela, e agora vem a melhoria, que é o formato Y. Ele considera a distância do furo a partir da ponta da broca, e é exatamente aonde você executa. Daniel, e a consequência aqui? A consequência é trigonometria. Você vai ter que entender que isso aqui são 118 graus, você vai ter que ter a sua distância. Então, no processo de estruturas, isso facilita muito. Aproveitando o gancho, a gente vai partir agora para o detalhamento. Falta somente ali uns 5, 6 minutos para a gente poder concluir esse webinar, mas eu já queria fazer o convite para vocês antes de finalizar. Por favor, acessem as nossas páginas dos fóruns Autodesk Brasil, não somente de Inventor, mas prestigiem a equipe Autodesk, os colaboradores, os Expert Elite, mandem mensagem, por favor, mandem dúvidas. Se vocês estão gostando desse webinar, tem um post aqui sobre esse webinar que a Cláudia já postou, deixa lá a sua mensagem, eu vou responder todo mundo com o maior carinho. Também acessem o Inventor Ideas para a gente poder ainda levar novas sugestões e melhorar cada vez mais o Inventor, e acessem a página do programa Expert Elite. Por favor, conheçam, acessem, é gratuito, vocês não vão perder nenhum tempo aí em relação, só vão ganhar conhecimento, beleza? Voltando para o Inventor, então uma nova melhoria para o detalhamento, para a gente já encerrar e concluir, e ir para a reta final, nós temos, né, o tipo de rosca, tá? Aqui é um furo roscado. Eu vou trabalhar aqui com o Anzimetric, eu vou fazer uma rosca M6. Acho que M5 já é o suficiente. Eu vou trabalhar com furo com rosca de 4 milímetros e profundidade 6. Beleza. Opa, não digitei corretamente. 6 milímetros de profundidade. Então, dentro desse meu sistema, eu estou utilizando o método Y com uma rosca left. Eu posso colocar na mão direita, que é o right. Então, esse LR em relação à direita e à esquerda. Quando eu confirmo, Daniel, isso não mudou nada no meu aspecto de montagem e modelagem. Pelo contrário, quando nós trabalhamos com detalhamento, tá? Essa peça, ela tem as premissas em relação ao nosso administrar e os estilos de chamadas, notas e assim por diante. E nós temos uma nota muito característica que é a nota de furo. Quando eu seleciono esse furo roscado, ao selecionar um furo, ele me indica diâmetro, profundidade e processamento executado. Então, nesse caso aqui, se eu pegar esse furo, notem que ele tem aqui uma padronagem de M5 por 8, H6 e 4. A Autodesk agora ela implementou dentro do nosso administrar estilos alguns recursos que eu gostaria muito de falar, mas não vai dar tempo hoje, então eu faço o convite para o próximo webinar. Fiquem espertos nos fóruns para as próximas datas. Recursos como símbolo de transição, que é um recurso novo, e propriedades em relação à solda, que em relação à superfície, que você agora pode também tratar a superfície, e também simbologia de solda foi melhorado. Mas vamos lá, eu vou trabalhar com a função cota, eu vou pegar uma cota aqui, Daniel, e dentro das opções de chamada de texto, eu tenho os furos. E agora a Autodesk implementou 2 recursos, que é o tipo de perfuração, o W, que nós utilizamos, ou o Y, e o tipo de sentido de rosca. Então, ao criar o meu parâmetro, eu consigo colocar direita e esquerda naquela minha nomenclatura, se você achar isso interessante, ok? Outras funções ainda se permanecem como original, e assim por diante, tá? Fica muito mais prático. Só tomem cuidado, porque como eu tenho tipos de furos, eu vou ter que habilitar o tipo da furação, porque esse furo não foi de passagem. Esse furo teve um rebaixo, um elemento. Então eu tenho que mudar para furo rebaixado e colocar as mesmas propriedades, ou de profundidade, o tipo de acabamento e o sentido de rosca. Só que eu tenho milhares aqui de tipos de rosca. Então, se eu quero fazer uma rosca escariada, ele já traz o tópico do tipo do furo, uma parametrização. E o que é isso aqui, Daniel? São as propriedades que você preenche exatamente lá no seu modelo 3D,
ao executar o comando furo, tá? Então, se eu quero um furo liso, para quem sabe utilizar as funções de furo, ele é sem nenhum tratamento. Um furo passante com folga, ou um furo roscado, ou um furo cônico BSPNPT, eu tenho primeira classe. E a segunda classe é o acabamento, que é o rebaixado, o rebaixo um pouco menor e o escariado. Todas essas informações de seleções vão como nomenclaturas, como siglas no detalhamento. Ufa, para encerrar, pessoal, para a gente poder levantar a taça e começar a se preparar para almoçar, é o último item de melhoria. Gostaria muito de continuar para vocês aqui. É muito gostoso trazer conhecimento, ainda mais num aspecto de novidades, é muito legal. Pessoal, tabelas, tá? Eu preciso falar sobre o recurso de tabelas. Algumas pessoas vieram falar para mim sobre lista de peças, mas não. O recurso que foi implementado foi a tabela geral, a tabela genérica do Inventor. Então, o que acontece? Dentro dessa estrutura, nós temos lista de peças, que ele é baseado no nosso BOM, que é o Bill of Material, de toda a montagem, com propriedades e assim por diante. Temos as tabelas de revisões, que também tiveram melhorias no preset de criar sequência numérica mais lógica, A1, 2, 3, A, B, C, D. E agora nós temos uma tabela genérica, que é muito parecido com o Excel. E qual foi a melhoria implementada? Quando eu habilito uma tabela, você pode ter funções de cores, textos e elementos que não estão vindo do seu modelo 3D. Então, a necessidade é essa. Só que agora, por exemplo, do item 1 ao item 4, eu tenho itens com a mesma nomenclatura. A Autodesk agora permite que você faça uma mesclagem de célula. Antigamente isso não era possível. Cada célula era tratada independente, eu não podia unir os valores. Ao mesclar as células e confirmar, a minha tabela toma uma nova proporção. Obviamente que a formatação se mantém a mesma, tá? Vamos trabalhar com linha centralizada e objetos de uma maneira mais organizada aqui com os dados. E isso fica a critério do usuário. Então, se eu quiser colocar aqui 3.6 e mesclar essas informações, ó, ele vai mesclar essa minha tela. Só dando um spoiler do próximo webinar, espero e faço jus que o Cristiano, que é um dos experts do Brasil, esteja conosco, que é na parte de programação. Nós temos dentro do Inventor as opções de input e arquivos e estruturas de tabela, onde a gente trabalha com arquivos, né, oriundos do Excel. E agora a Autodesk permitiu que não somente arquivos do Excel possam ser inseridos, eu consigo trazer outras extensões para dados, não somente o XLS. Então, hoje, o vínculo total com o Excel não existe mais. Mas eu vou deixar esse assunto mais para frente, porque aí envolve programação, envolve assuntos de estruturas parametrizadas. Eu quero falar isso junto com o Cristiano, que é um expert muito bom nessa área. É isso, pessoal. Cláudia, deu para conhecer um pouquinho mais? Eu sei que foi rápido, Muito algumas funções mais bom, visuais. não, muito bom. Você foi muito didático. E Que a bom, Cláudia. sequência foi bem interessante. Até as novidades são interessantes para, no meu caso, que não conheço o Inventor a fundo. Aprendi algumas coisas. Que legal. O Eu pessoal vou está gostando. Ah, Que bom, que bom. Eu vou falar assim que existem outras novidades, mas a gente tem que ampliar bastante aí o tempo. Novidades que são recursos não visíveis, como as melhorias de recursos. E nos próximos eu queria falar sobre a interoperabilidade, que é algo que é muito necessário. O importar, hoje eu consigo trazer para recursos de montagens, dando alguns spoilers, sistemas de RFA. Então, nos meus modelos hoje, eu consigo carregar todos os arquivos e principalmente com o Revit. Então, nos próximos eu desejo muito falar sobre interoperabilidade e a parte de programação avançada com iProperties. Eu sei que para algumas ferramentas aqui já são mais do uso comum, então somente são umas pinceladas e melhorias. Mas o que me agradou bastante é que não vou estar aqui agora com a montagem, mas é o estilo de cor e visibilidade de peça separada em montagem. Aquilo me ajuda bastante no dia a dia. Bom, Cláudio, você quer fazer o encerramento? Como que a gente pode proceder? então, ok, pessoal. Sim, muito obrigada, Daniel, pela preparação, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta que vocês lembrem a partir desse encerramento, né? Então, coloquem lá no fórum de Inventor, que daí o Daniel responde para vocês, tá? E conte com a gente sempre para solucionar as suas dúvidas, né? Em todos os fóruns da Autodesk, não só do Inventor, né?
Então, obrigada, Daniel. Obrigada a todos aí pela participação. E eu acho que agora a gente se vê nos fóruns e no próximo webinar que então nós vamos preparar, né, Daniel? Sobre Isso, maravilha. esse workflow com o Revit, né, as Uhum. planilhas, né, e a parte de programação com o Cristiano, tá? Maravilha. Cláudia, eu agradeço imensamente a oportunidade, o espaço que a Autodesk nos proporciona em passar o conhecimento e divulgar o nosso conhecimento aqui gratuito para o pessoal. E para todo mundo que participou aqui, de coração, muito obrigado. De coração, quero voltar mais vezes a fazer o webinar, isso aqui para mim é muito, muito legal. Peço desculpa, às vezes, nas falhas de não estar tão online, mas eu vou tentar atender todo mundo o máximo. Cláudia, novamente, muito obrigado. E como eu faço no YouTube, galera, muito obrigado, forte abraço e fui e bom almoço, hein? Valeu, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.